Os indícios da grande tribulação, conforme predito na Bíblia, estão se tornando cada vez mais aparentes no mundo atual. As Escrituras nos alertam para este tempo de sofrimento e julgamento, e é crucial que identifiquemos esses sinais e entendamos o que eles significam para nós como indivíduos e como sociedade. Um dos sinais mais evidentes da proximidade da grande tribulação é a crescente prevalência de guerras e rumores de guerra. Em Mateus 24, 6, 7 está escrito: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino." Essa profecia é extremamente relevante hoje, à medida que testemunhamos uma escalada de conflitos ao redor do mundo. As guerras civis, como a devastadora guerra na Síria, não apenas causaram a morte de milhares de pessoas, mas também resultaram em uma crise humanitária sem precedentes, forçando milhões a fugir de suas casas. O conflito entre Israel e Palestina é outro exemplo que reflete a contínua instabilidade no Oriente Médio, uma região historicamente associada às profecias bíblicas. Este conflito, com suas raízes profundas na história religiosa e política, continua a ser uma ferida aberta, com implicações para a paz mundial. A guerra na Ucrânia, que começou em 2014 e se intensificou em 2022, é outro sinal alarmante. Este conflito não apenas ameaça a estabilidade da Europa, mas também traz à tona o medo de uma guerra mais ampla envolvendo potências nucleares. Este risco de uma guerra nuclear, algo inimaginável há algumas décadas, agora se tornou uma possibilidade real, um reflexo sombrio dos tempos perigosos em que vivemos. Nos Estados Unidos, um país que muitas vezes foi visto como um bastião de estabilidade, há uma crescente preocupação com a possibilidade de uma nova guerra civil. Pesquisas recentes indicam que quase metade dos americanos acredita que o país pode enfrentar um conflito interno em breve. A polarização política, as tensões raciais e a desconfiança generalizada nas instituições são todos fatores que contribuem para esse cenário alarmante. Este possível colapso da unidade nacional não é apenas uma questão política, mas também um sinal espiritual. A Bíblia adverte que nos últimos dias as nações seriam abaladas e que a paz seria retirada da terra, como vemos em Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo, que era vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Outro sinal inegável da proximidade da grande tribulação é a decadência moral que permeia nossa sociedade. Em 2 Timóteo 3:1-5, a Bíblia nos dá uma descrição clara dos últimos dias. "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos." Vivemos em uma época onde o que antes era considerado certo é agora ridicularizado, e o que antes era considerado errado é agora celebrado. Esta inversão de valores é um reflexo direto do que a Bíblia predisse. A aceitação e promoção de estilos de vida que vão contra os ensinamentos bíblicos são apenas um exemplo da crescente corrupção moral. Vemos isso em diversas esferas da vida, desde o entretenimento até as políticas públicas que desafiam os princípios bíblicos. Por exemplo, a instituição do casamento, que a Bíblia descreve como uma união sagrada entre um homem e uma mulher, está sendo cada vez mais diluída e redefinida para se alinhar com as normas sociais contemporâneas. As taxas de divórcio estão em alta, e o conceito de compromisso a longo prazo parece estar se tornando obsoleto. Além disso, o avanço da tecnologia tem desempenhado um papel significativo na disseminação da imoralidade. As redes sociais e a internet, embora tenham muitos benefícios,
também têm sido usadas para promover conteúdos que degradam a moral e os valores tradicionais. A facilidade com que informações enganosas e conteúdos prejudiciais são compartilhados globalmente contribui para a confusão e o engano, que são características dos tempos finais, conforme alertado em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Outro sinal importante da proximidade da grande tribulação é o surgimento de falsos profetas e mestres. A Bíblia nos avisa repetidamente sobre o perigo desses indivíduos que se disfarçam como líderes religiosos, mas que na verdade estão desviando as pessoas da verdade. Em Mateus 7,15, Jesus nos adverte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No mundo atual, vemos o aumento de movimentos religiosos e espirituais que distorcem a mensagem do Evangelho. Muitos desses movimentos prometem prosperidade, saúde e sucesso sem a necessidade de arrependimento ou obediência aos mandamentos de Deus. Esta teologia da prosperidade atrai milhões, mas desvia o foco da verdadeira mensagem de Cristo, que é de salvação através do arrependimento e da fé nele. Além disso, as novas religiões e filosofias que surgem continuamente, muitas vezes misturando elementos de diferentes crenças, criam ainda mais confusão. Este sincretismo religioso é outro sinal da proximidade dos últimos dias, conforme Paulo adverte em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Diante de todos esses sinais, torna-se evidente que a grande tribulação está mais próxima do que nunca. Como cristãos, somos chamados a estar vigilantes e a nos preparar espiritualmente para este tempo de provações. A Bíblia nos adverte que será um período de grande engano, onde muitos serão seduzidos por falsas promessas e doutrinas enganadoras. O mundo está à beira de um colapso espiritual, econômico e moral. A proliferação de falsos profetas, a guerra e o avanço da tecnologia que possibilita o controle global apontam para o cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Devemos estar atentos aos sinais e nos voltar para Deus enquanto ainda há tempo. Isaías 55:6 nos adverte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Este versículo nos lembra da urgência em buscar a Deus agora, antes que seja tarde demais. Chegará o momento em que essa oportunidade não estará mais disponível, e aqueles que não se voltarem para Deus perderão a chance de receber sua graça e salvação. O tempo está se esgotando, e os sinais da grande tribulação estão ao nosso redor. Este não é um momento para complacência, mas sim para uma vigilância espiritual ativa. Devemos agir com urgência, buscando a Deus com todo o nosso coração. Cada momento que adiamos é uma oportunidade perdida, e as consequências de ignorar esse aviso são eternas. Que possamos voltar nossos corações para Deus e abraçar o dom da salvação oferecido por Jesus Cristo. Somente nele encontramos refúgio e esperança em meio às tempestades que virão. A fé e a preparação espiritual são nossas maiores defesas contra os desafios dos últimos dias. Lembremo-nos das palavras de Jesus em Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.